Graça e paz. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nós habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede, podermos estarmos aqui neste momento, durante essa madrugada do dia 28/12/2023, para manter firme esse propósito de levar ao conhecimento da igreja, fortalecimento por meio desses estudos e das orações que realizamos aqui pelas madrugadas, já durante um bom tempo. Cremos que, como diz e garante a palavra do Senhor, que nosso trabalho não está sendo em vão. Deus está operando, está agindo de acordo com o propósito dele na vida de cada um, na vida da igreja, em toda parte do mundo. Por isso é importante você compartilhar, divulgar o nosso canal no YouTube, Pastor Edivânio Pinheiro, para que as pessoas possam ter acesso a esses estudos, ter conhecimento a respeito desses estudos, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dessas pessoas. O objetivo é edificar a igreja, fortalecer a igreja, levar a igreja a conhecimento que se faz necessário a igreja ter para vencer essa batalha do dia a dia, nessa jornada em Cristo Jesus, que cada um de nós temos. E uma jornada que não é nada fácil. Se nós não estivermos preparados, alicerçados na palavra, dificilmente a pessoa conseguirá permanecer. Estamos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito aqui pelo apóstolo Lucas. E nós vamos ler aqui o capítulo 2, para nós terminarmos o capítulo 2, do versículo 37 até o versículo 47. São 10 versículos, onde o apóstolo Lucas fala sobre a narrativa sobre os primeiros cristãos. Nós vamos ler e vamos estudar com todo critério, buscando do Espírito Santo de Deus o que é necessário e que nos falta para a edificação da nossa vida em Cristo Jesus. Porque somente o Espírito Santo pode nos ensinar essa verdade e nos convencer daquilo que nós precisamos e necessitamos. Diz assim, então, após a ministração do apóstolo Pedro, aí o apóstolo Lucas vem trazendo essas seguintes palavras. Ao ouvirem a multidão, o povo que estava ali reunido, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejavam saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer para chegar a esse ponto? Essa é a importância da ação, do agir e do domínio do Espírito Santo sobre a igreja. Quando o Espírito Santo ele está agindo, ele está na direção, está na vida da pessoa, que está anunciando
que está ministrando a palavra de Deus, genuína, a palavra de Deus, a sua administração, a sua mensagem, ela vem como base as Escrituras, ela não sai fora do que está escrito, aí a palavra, ela atinge o alvo, ela vai despertar as pessoas que estão ouvindo para saber o que elas devem fazer. Ou seja, a administração, a ministração, aliás, do apóstolo Pedro, ou seja, a mensagem que ele transmitiu após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que nós aqui estivemos ontem pela madrugada estudando, e você pode ter acesso a essa mensagem através do nosso canal no YouTube, Pastor Edvânio Pinheiro. Você pode ser um dos nossos seguidores ou pode simplesmente ouvir para a sua edificação. Porque o nosso propósito é que você seja edificado, que a igreja tenha conhecimento. E olha a importância aqui do conhecimento que a igreja deve ter, do papel que a igreja deve realizar. De cada homem e mulher de Deus, ao se encher do Espírito Santo, ela deve e ele deve ministrar a palavra de Deus sem preocupação nenhuma, porque tem a certeza absoluta de que o Espírito Santo está agindo por meio da pessoa que está pregando, está agindo na vida daqueles que estão ouvindo, ao ponto de despertar essas pessoas a querer saber agora que passo elas têm que dar, o que elas têm que fazer. Depois da pregação, depois da ministração que Pedro realizou no dia de Pentecostes, após o derramamento do Espírito Santo, veja a reação das pessoas que estavam ouvindo. Ao ouvirem tais palavras, as palavras que foram ditas, elas tiveram como fundamento aquilo que estava escrito. Tiveram como fundamento as promessas. Pedro usou como referência as palavras ditas pelo profeta Joel, palavras ditas por Davi. Ele usou a palavra. Ele usou a verdade. Ele transmitiu com segurança, porque tinha conhecimento daquilo que estava se cumprindo, que havia sido dito. E o resultado de transmitir essa mensagem de Deus, que é o papel da igreja de Jesus hoje, uma igreja que tem que ser cheia do Espírito Santo, para obter esse resultado na vida daquelas pessoas que estão ouvindo. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e passaram a desejar saber de Pedro e dos outros apóstolos, dizendo: caros irmãos, o que devemos fazer? Ou seja, a palavra despertou nele. O Espírito Santo despertou no coração deles, para eles quererem saber. E agora, o que eu devo fazer? Após ouvir tais palavras. Palavras essas verdadeiras, consolidadas pelas promessas que foram ditas e se cumpriram. Porque esse é o papel de nós anunciarmos a palavra de Deus, as promessas de Deus, que se cumpriram e as que estão para se cumprir. E o Espírito Santo é quem vai se encarregar
de despertar na vida das pessoas que estão a nos ouvir o desejo de agora querer saber o que deve fazer. Aí o apóstolo Pedro orienta eles. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos. Foi a primeira atitude de Pedro daquilo que eles queriam saber, o que agora eles tinham que fazer, após ouviram pela primeira vez a mensagem por intermédio da igreja. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles queriam saber o que deviam fazer, foram despertados para isso por intermédio da ministração da mensagem do apóstolo Pedro, após o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. E estava ali em pé os 12, mas quem estava falando era Pedro. Os outros estavam sentados, que faziam parte dos 120 que estavam reunidos em oração, até que fosse derramado do alto, se cumprisse a promessa, que do alto seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Ficaram ali 51 dias de oração. Hoje as pessoas não conseguem ficar nem 10 minutos em oração, quanto mais 51 dias. Temos uma igreja que precisa ser despertada para ter compromisso com Deus, com a palavra, para alcançar as promessas de Deus, que são imutáveis. A igreja de Jesus precisa ser despertada para examinar as Escrituras de maneira criteriosamente, como orientou Jesus, através do Evangelho do apóstolo João, capítulo 5, versículo 39. Em busca da vida eterna. Nós temos que examinar o Evangelho em busca da vida eterna. A pregação atingiu o alvo do coração daqueles que estavam vindo. E Pedro pregou uma mensagem simples. Não inventou nada, não criou histórias ilusórias, que não existe, que não tem base bíblica. Simplesmente anunciou o que foi dito pelo profeta Joel e o que foi dito por Davi, acerca exatamente do que estava acontecendo e acerca de Jesus Cristo. O Espírito Santo estava no controle? Estava. E deve estar no controle da igreja e daquele que prega o Evangelho. Ninguém pode estar usando o nome de Deus em vão. Quando você usa a palavra de Deus em prol do seu benefício, você está usando o nome de Deus em vão. E vai ser cobrado por Deus por isso. Que não se pode usar o nome de Deus em vão. Em benefício próprio. Pensando só em si. Como nós já lemos e estudamos aqui, revemos a questão disso que já estava previsto na palavra de Deus que iria acontecer. Mas não é que porque estava previsto que iria acontecer e está acontecendo, que nós não vamos nos desviar disso. Se você não tiver conhecimento da palavra, você vai ser enganado. Você vai ser iludido. Você vai ficar confuso. Você vai se escandalizar pelas atitudes de tais pessoas que se dizem ser
mas na realidade se conhece a árvore pelo fruto. Quando você vê o fruto, as palavras de engano, as palavras de enrolação, de persuasão para o que é errado, que não tem base nenhuma na Bíblia. Se você tem conhecimento da palavra, você percebe, porque o Espírito Santo de Deus não vai roubar a tua consciência. Ele vai usar a tua consciência em favor de si próprio, para você saber o que é certo e errado. O que estão dizendo, se é verdadeiro ou não. Então, a ministração do apóstolo Pedro foi toda baseada naquilo que está escrito. O Espírito Santo, ele tem esse dever, essa responsabilidade de nos ensinar a verdade e de nos convencer dessa verdade. De nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eles perguntaram para aqueles apóstolos, chamando ele de irmãos, caros irmãos, o que devemos fazer? Após ouvirmos aquelas tais palavras de Pedro, o que devemos fazer? Pedro foi direto ao que a necessidade deles. Primeiro, se arrependa. Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, iriam receber o mesmo que eles haviam recebido. Mas tinha que primeiro ter um arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança de direção. Arrependimento é isso, é mudar de direção. Você vivia a sua vida em uma direção que não conseguia com os ensinamentos da palavra de Deus, então você muda de direção. Passa agora a viver olhando para o que está escrito na palavra. Aí é uma demonstração de arrependimento. Você percebe que estava errado, e agora vai buscar fazer o que é certo. E aí você vai se batizar no nome de Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos vossos pecados. E aí recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, aí Pedro confirma, a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Quer dizer, não era só para aquelas pessoas que estavam ali. Também cabia a nós. Estava referindo a nós, aos que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você tem sentido o chamado de Deus na tua vida, então essa promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida é para você também. Cabe a você também receber. Se de fato você tem um chamado de Deus na tua vida. E com muitas outras palavras, dava seu testemunho. Aí o apóstolo Pedro, com muitas outras palavras, dava o seu testemunho pessoal e encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Depois que ele ministra a palavra com fundamento daquilo que estava escrito, e o Espírito Santo age na vida das pessoas, despertando elas o interesse de saber o que devem fazer, e após o apóstolo Pedro dizer a eles o que eles devem fazer, aí o apóstolo Pedro vai dar o testemunho pessoal. E ao dar o testemunho pessoal dele, ele encoraja as pessoas, proclamando a elas: sede salvos dessa geração que perece. E nós estamos vivendo também uma geração que está perecendo. E nós temos que ser salvos dessa geração. E como ser salvo dessa geração? Por meio de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz do Calvário. De nós ouvirmos a palavra que tem fundamento bíblico, que está escrito aqui,
nada além do que está escrito aqui. Como diz o apóstolo Paulo em Romano, nada pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então nós temos que estarmos a favor da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. São palavras de Jesus, pronunciadas por ele, para despertar em nós, conhecermos exatamente a verdade, para não sermos iludidos ou enganados pelos falsos profetas, que nos últimos tempos se levantarão e enganarão a muitos, mas só engana quem não conhece. Se você for conhecedor da palavra, você não é enganado, porque o Espírito Santo agirá imediatamente no teu entendimento, na tua consciência, de que aquilo é verdade ou não é, que estão falando ou que estão pregando. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Diante daquela grande multidão que estava ali, que ouviram a palavra, que aceitaram a palavra, creram na palavra, na ministração da palavra do apóstolo Pedro, do testemunho que ele deu, da orientação que ele deu a eles, por eles pedirem essa orientação do que eles deveriam fazer, aceitaram essa orientação que Pedro estava orientando a eles por meio do Espírito Santo que havia sido derramado sobre a vida deles. E agora essa multidão passa a crer. Assim, todos quanto aceitaram. É preciso aceitar. Se você não aceitar o Evangelho, se você não aceitar o Evangelho da salvação, como é que você vai ser salvo? Todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. 3.000 almas, 3.000 pessoas mudaram de direção, se arrependeram de sua velha vida e agora começaram uma nova vida em Cristo Jesus. Passaram a seguir o cristianismo, onde Cristo é Senhor. Se arrependeram dos seus pecados, foram batizados para a remissão dos pecados deles. Creram de coração, tomaram a decisão, crendo que aquilo que eles ouviram é verdadeiro, é verdade. E aí vem a orientação do apóstolo Pedro de como viviam esses cristãos após eles terem recebido Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Então, se você quer permanecer e perseverar até o fim para ser salvo, porque para ser salvo precisa perseverar até o fim, então é preciso perseverar no ensino dos apóstolos, na comunhão. Tem que ter comunhão, tem que estar na igreja, tem que ter comunhão com o outro. A pessoa fora da igreja não tem como ser salva, porque ela precisa ter comunhão. Ela precisa estar em unidade no corpo. O membro sozinho não consegue subsistir, sobreviver. Arranca um membro do teu corpo e coloca de lado. Arranca o teu braço e deixa lá. Não, eu não preciso desse braço. O braço diz assim: não, eu não preciso desse corpo. O braço eu vou conseguir
sozinho viver. Ele vai secar. Não vai servir para nada. É como Jesus disse, que ele, Jesus, é a oliveira verdadeira. E aquele que está ligado nele tem vida. Mas aquele que é cortado, seca-se o galho e lança-se fora. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Se cortar o ramo, ele seca. Quando você corta um galho de uma árvore, esse galho seca. Mas enquanto esse galho está ligado à árvore, ele estará com as suas folhas verdes e produzindo fruto. E assim é a nossa vida em Cristo Jesus. Como igreja, nós temos que estar ligados em Cristo. Nós como membro desse corpo agora, por intermédio do sacrifício de Jesus, do chamado de Deus na nossa vida, e nós temos aceitado essa palavra, e temos mudado de direção, nos arrependendo da antiga direção, da velha vida, e andamos agora em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, nós temos que perseverar nos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o papel que deve exercer cada um das pessoas que passa a crer e a viver pelo Evangelho, crendo no Evangelho, no ensinamento da palavra. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. É destacada a união, mais uma vez. Estavam unidos. Tinham tudo em comum, ou seja, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo amor uns pelos outros. Vendiam suas propriedades e bens, vendia a propriedade e bens não para enriquecer o líder religioso, não para enriquecer a Pedro, que estava pregando, que era ali o líder, foi o primeiro líder da igreja primitiva, foi o apóstolo Pedro. Eles vendiam as propriedades, não era para enriquecer os apóstolos, não. As tuas ofertas, os teus dízimos, ao ser depositado na igreja, não é para enriquecer o pastor da igreja, não. Diz aqui a palavra: vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Era para suprir a necessidade de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. Então nós perguntamos, isso é feito hoje? De maneira nenhuma. Longe de... Nós temos visto aí totalmente ao contrário. Quando Jesus diz, não ajunteis tesouro nessa terra, aí fazem ao contrário. Eles ajuntam tesouro, se enriquecem. Eles se enriquecem. E o povo fica lá, na necessidade, no sofrimento, na luta. Não aparece um que se enriqueceu, que tem dinheiro, que está lá na igreja, para ajudar, para suprir a necessidade uns dos outros. Aí, onde está então, na vida dessas pessoas? Como indagou o apóstolo João em suas cartas, é possível o amor de Deus estar no coração dessas pessoas?
Ele fez essa interrogação para que cada um dê a sua resposta. Faça o seu análise. É por isso que nós temos que conhecer a palavra. Examinar tudo, mas reter o que é bem, o que é proveitoso. Porque o que tem de enganador aí, se enriquecendo à custa da simplicidade, humildade e da obediência das pessoas pela palavra, as pessoas têm o temor de Deus, a palavra, é obediente à palavra, leva lá as suas ofertas, o seu dízimo. Mas o que é feito desse dízimo, dessas ofertas, não é para suprir a necessidade das pessoas que têm necessidade, de acordo com elas. Não, é para só os seus líderes se enriquecerem e esbanjarem esse enriquecimento. Porque o apóstolo Paulo falou isso. É para ostentarem os bens. Eles se enriquecem para ostentar os seus bens. E a igreja fica lá, na dependência da graça de Deus, da misericórdia de Deus, passando muitos deles por necessidade. E quando não deveriam passar, porque tem uma igreja que pode sustentá-los. Tem uma igreja que pode ajudar, que pode estender a mão, que se enriqueceu e ajuntou dinheiro. Esse não é o propósito que a palavra nos ensina verdadeiramente. Não é nós ajuntarmos tesouro. É nós suprir a necessidade uns dos outros. É cuidar uns dos outros. Diariamente acontecia com eles. Diariamente. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todos, o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que aí iam sendo salvas. Aí vinha o agir de Deus, vinha a manifestação de Deus, o acrescentamento. Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Por quê? Porque tinham uma igreja que estava cumprindo o seu papel, sendo uma igreja dirigida, comandada pela ação do Espírito Santo. Não havia ganância, não havia avareza, havia o amor ao próximo, ao ponto de se importar com a necessidade um dos outros, e os que eram mais ricos, os que tinham mais condições, os que tinham propriedades, não se preocupavam em vender a propriedade e dividir entre os que mais necessitavam. E socorria a necessidade daqueles, de acordo com a necessidade de cada um. Esse é o verdadeiro papel da igreja hoje. A igreja tem que fazer isso. É socorrer os necessitados. Porque ela tem condições. Mas muitos que têm essas condições fazem o contrário. Esconde para si esse dinheiro, se enriquece para ostentar os seus bens e o povo fica na necessidade. E os membros da igreja que precisam ficam na necessidade. Enquanto que a palavra diz, não é esse o exemplo? A igreja primitiva não nasceu com essas características? Com esses fundamentos? Por que hoje não tem esses fundamentos? Por que não tem o mesmo fundamento de que ela nasceu? Por que não tem o mesmo agir, o mesmo proceder? Porque se desviaram pela ganância. Se desviaram da verdade pela ganância. Deixaram de ter o amor de Deus em seu coração pelo próximo, por causa da ganância, pensando só em si, no seu bem
prazer no seu bem-estar, sozinho. E a igreja fica sendo manipulada, porque a igreja está sem conhecimento da palavra. E não é dessa maneira. É por essa razão que nós temos que estarmos aqui, levando esse estudo, esse conhecimento da palavra de Deus. Quais são os líderes religiosos de grandes igrejas que têm ajuntado grandes tesouros, que vai na casa do membro que está enfermo e vai socorrê-lo? Olha a parábola que Jesus citou do bom samaritano. Quem está hoje como líder religioso que está exercendo o exemplo dessa parábola do bom samaritano? Jesus citou essa parábola e dizendo assim, que um certo homem saiu de Jerusalém em direção a Jericó, porque eram duas maiores cidades de maiores comércios que havia naquela época. Então as pessoas iam a Jerusalém comprar para vender, ou iam lá levar e negociavam. E esse homem foi lá comprar mercadoria e vinha sozinho na estrada em direção a Jericó. Mas no meio do caminho foi surpreendido pelos ladrões, pelos assaltantes, que roubaram tudo que ele tinha. Então significa que ele foi comprar, roubaram tudo que ele tinha e, além de roubar, o maltrataram ele, bateram nele, feriram ele, deixando ele na beira do caminho, à beira da morte. Levaram até o cavalo, levaram tudo dele. Tudo que ele trazia, levaram dele. Deixaram só ele com a roupa do corpo, à beira do caminho e à beira da morte, todo ferido. Aí Jesus disse, vem passando um levita. O levita é aquele que adora a Deus. É aquele que está cantando, louvando a Deus, ministrando louvores na igreja. Passa, olha o homem ferido, à beira da morte, na estrada sozinho, precisando de socorro, e em vez de se aproximar, se distancia e segue o seu caminho, sem se importar com aquela pessoa que estava precisando de socorro, de ajuda. Aí depois vem um sacerdote, que representa o líder religioso. Faz o mesmo que o levita fez. Olha para o homem ferido, machucado, precisando de socorro, de ajuda, mas também passa do lado, se distancia e passa e segue o caminho, sem se importar com a dor daquele que está ferido, machucado pelos ladrões e salteadores que pegaram ele na estrada. É por isso que a palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas aí vem um bom samaritano, um estrangeiro. Por isso a palavra diz o bom samaritano. Era um estrangeiro. Não era da mesma nacionalidade daquele que estava caído, à beira do caminho e à beira da morte. Era um estrangeiro, de passagem. Os samaritanos, ao ver o homem caído, ferido, machucado, à beira da morte, desce do seu cavalo, vai lá, olha a situação daquele homem que está ferido à beira do caminho, à beira da morte, olha os ferimentos, volta lá no cavalo, pega vinho e azeite, coloca nas feridas, enrola ali
pano nas feridas daquele homem, para estancar o sangue que estava correndo, levando aquele homem à morte. Põe nos seus braços, coloca no seu cavalo e o leva até um lugar, a uma estalagem, onde se cuida de pessoas. Chega lá, apresenta o homem ferido, paga para se cuidar dele. Diz, olha, cuide dessa pessoa aí, até ela ficar boa. Estou aqui pagando adiantado. Se não for suficiente, quando eu retornar, eu acerto o que ficou para eu pagar. Então Jesus, na parábola, não só mostra que o dever de como nós devemos agir com aqueles que estão à beira da morte, prezando de socorro, prezando de ajuda, de salvação, de perdão, prezando que seja colocado o bálsamo sobre os ferimentos, prezando de ser carregado muitas vezes no braço. Não é a palavra nos diz? Carregai as cargas uns dos outros. As cargas são os problemas, são as dificuldades. E ele vai a um lugar que representa um hospital, que pode representar a igreja, porque a igreja tem o papel de um hospital. É para cuidar dos feridos, que ali se chegam. Pode estar sendo feridos só na alma, mas pode estar ferido no corpo. Pode estar sendo ferido no sentimento, nas emoções, que é o coração, ou na consciência, que é a alma. Precisando ser cuidado. Mas Jesus deixou as condições na igreja para se cuidar dessas pessoas. E ele disse, quando eu voltar, então ele vai voltar. Se o que eu deixei para cuidar não for suficiente, então eu vou pagar. Eu vou arcar com as despesas. Então, é o papel do líder religioso que usa o rótulo, o nome de pastor, de bispo, de missionário, de diácono. Não importa o rótulo que você usa, que a sua denominação usa, e que dá a você a responsabilidade de ser o líder daquele grupo de pessoas que Deus colocou ali sobre a sua responsabilidade, para ser cuidado. Então nós temos que ter esse papel. Porque o exemplo começou aqui, na igreja primitiva. Se não fosse para ser dessa forma, não teria começado dessa forma. Se não fosse para darmos continuidade a esse processo aqui, de exemplar de vida cristã, então não teria acontecido aqui. O Espírito Santo não teria levado a esse ponto aqui. Exemplar. E que a igreja deveria e deve ter esse comportamento uns para com os outros, após aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Hoje cada um pensa só em si. O interesse é próprio. É aquele velho ditado, abre aspas. Cada um cuida de si e Deus que cuida de todos. Fecha aspas. Mas não é assim que a palavra ensina, não. A palavra já nos orienta diferente. A palavra já nos mostra que nós temos que cuidar um dos outros. Amar uns aos outros. A parábola do bom samaritano mostra que nós temos que cuidar dos que estão feridos. Dos que estão caídos. À beira da morte, à beira do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eles estão lá à beira do caminho, mas precisam ser cuidados para continuar no caminho. Ele vinha no caminho, mas se deparou com quem? Com ladrões e salteadores. E o diabo é o quê? É um ladrão.
é um salteador. Ele veio para matar, roubar e destruir. Até mesmo aqueles que estão andando no caminho certo. Mas ao encontrarmos alguém ferido, que foi atacado pelo inimigo, as astutas ciladas do inimigo, deixando à beira da morte, a igreja não tem que desprezar essas pessoas. Pelo contrário, a igreja tem que acolher essas pessoas, cuidar dessas pessoas, cuidar dos ferimentos, até que essa pessoa tenha condições próprias, novamente, de voltar a caminhar no caminho, que é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Por isso é importante nós estudarmos, examinar as Escrituras de maneira criteriosa, como Jesus afirmou, criteriosamente. Você tem que ter conhecimento. É um dever, uma obrigação e uma necessidade da Igreja de Jesus Cristo, dos cristãos hoje, terem conhecimento da palavra. E como você vai ter conhecimento? Se você não lê a palavra, se você não escuta a pregação, os ensinamentos da palavra verdadeira, se você não tirar tempo da sua vida para se alicerçar no conhecimento das promessas de Deus, escrita aqui nas Escrituras, se você não lê as Escrituras em busca da vida eterna, que as Escrituras, têm para lhe oferecer, aí você não vai ter conhecimento de Jesus, aí você não vai aqui levar em consideração os ensinamentos dos apóstolos, não vai tomar como exemplo isso aqui, aí vai dizer, isso aqui é do passado. Isso aconteceu no passado. Pode ter acontecido no passado, mas foi a ação do mesmo Espírito Santo que você disse que habita em você. A mesma ação do Espírito Santo ali ocorreu na direção da vida daquelas pessoas, tanto dos apóstolos como daqueles que creram. Não é o mesmo Espírito que opera hoje? Deus não é o mesmo? Deus não mudou. É o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e sempre será o mesmo. É assim que está escrito. Compete a nós seguir o Evangelho. Compete a nós seguirmos a palavra, o exemplo da palavra. E não nos desviar do caminho da verdade para o caminho do engano, da mentira, da falsidade, da avareza, do desprezo. Porque é o que ocorre, infelizmente. Quantos irmãos em Cristo Jesus estão vivendo a sua vida carregando a ferida do desprezo, porque foram desprezados por quem deveria acolhê-los? A igreja tem que saber acolher as pessoas que necessitam de perdão, de salvação. E também aquelas pessoas que já receberam e que muitas vezes passam por um momento que precisa de socorro, que precisa de ajuda. Aí você não vai se importar com isso? Você só vai se importar com o que ela tem para oferecer, para você se enriquecer e esbanjar esse dinheiro, os benefícios desse dinheiro na tua vida? Como o apóstolo Paulo afirmou e nós já falamos aqui, para ostentar os bens que você adquiriu desses irmãos, desses fiéis irmãos em Cristo Jesus, mas quando eles estão necessitados, precisando de socorro e de ajuda, você vira as costas para ele e diz, eu vou orar por você. Mas a palavra nos ensina totalmente diferente. A palavra diz que quando você encontra um necessitado, tendo como acudir à necessidade dele e não fazendo, você não tem o amor de Deus no seu coração. Você está vivendo um evangelho falso, uma vida cristã falsa.
de ilusões. Não está vivendo o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho verdadeiro é uma demonstração do amor do Pai, uns pelos outros. Ele, ao derramar esse amor nos nossos corações, nós passamos a amar uns aos outros e nos preocupar uns com os outros, com a necessidade uns dos outros, não só com a nossa. Deus é quem cuida de nós. Deus está no cuidado. Jesus disse, Deus sabe do que nós precisamos. Nós não precisamos nos preocupar. Porque Deus sabe do que nós precisamos e Ele vai providenciar o que nós precisamos. O que nós temos que exercer é o cuidar uns dos outros, levando o ensinamento como o apóstolo Pedro levou, o ensinamento da palavra, fundamentada no que está escrito, nas promessas que estão escritas aqui. E não naquilo que você quer usar como artimanha para enganar as pessoas, como diz o apóstolo Paulo. Para iludir as pessoas a fazer o que elas desejam que você faça, para o bem delas e não para o seu. Porque basta você examinar as Escrituras e você vai conhecer a verdade. Então, por isso o apóstolo Lucas, ele escreve aqui Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, onde ele fala dos primeiros cristãos, de como viviam esses novos cristãos em Cristo Jesus. E esse exemplo, que deveria, mas não está sendo, mas deveria, está sendo exercido, esse exemplo, na vida da igreja hoje presente. Acontece em alguns? Acontece, mas raramente, com poucas exceções. E muito mais em pequenas igrejas do que nas grandes. São poucas as grandes que exercem esse dever. É um dever, é uma responsabilidade a ser colocada em prática, como cristão, como filho de Deus, que você diz que é. Como é que você diz que é filho de Deus? Despreza o teu irmão, que está necessitado, que está precisando, que Deus coloca no teu coração, que Deus toca no teu coração, que Deus te dá condições de você suprir a necessidade dele, ou pelo menos a aliviar o peso da carga que ele está carregando. E você o não faz. Porque você só pensa em você e imagina que vai fazer falta para você. Porque você não conhece a palavra, porque você não obedece a palavra. Você tem outros propósitos. Totalmente fora do conteúdo das Escrituras. Ou a igreja se desperta para exercer o seu papel original de igreja, ou a igreja vai se perder. Vai se perder. E aí vai ser tarde demais. Porque depois que Jesus fechar a porta, você vai bater, bater, e ela não vai mais se abrir para você. Você vai gritar, vai querer dialogar com ele. Porque até isso Jesus mostrou antecipadamente. Já para despertar você, para que você não venha fazer. Quando Jesus citou a parábola dessas pessoas batendo na porta dos céus, dizendo, Senhor, abre, somos nós. Aí Jesus responde lá de dentro, nem vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Como o Senhor não nos conhece? Eles responderam do lado de fora. Nós estávamos todo dia na igreja, participávamos da ceia, ofertava, dizimava. E como o Senhor agora diz que não nos conhece? Ele disse, eu nem vos conheço, porque eu tive fome e vocês não me deste de comer. Estava necessitado e vocês não me deste auxílio, roupa para vestir.
Fui preso, estava preso e não me visitar. Aí eles do lado de fora disseram, Senhor, mas quando foi que nós fizemos isso? Tivemos nu e não te demos roupa? Tivemos com fome e não te demos de comer? Esteve preso e nós não o visitaste? Como foi que isso aconteceu? Aí simples e claro Jesus responde, quando você deixarem de fazer a um desses meus pequeninos, você deixarem de fazer a mim, então vão ficar do lado de fora. Se tornaram malditos. E vão para o fogo eterno. A vida cristã não é para ser vivida individualmente. A vida cristã é para ser vivida coletivamente, em unidade, em comunhão, uns com os outros, como diz aqui a palavra, que nós lemos aqui. Nessa narrativa do apóstolo Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que nós lemos aqui, a partir do versículo 37 a 47. Terminando aqui o capítulo número 2. Nós estamos aqui trazendo o ensinamento da palavra. A palavra está confrontando você, então a palavra é verdadeira. Porque Jesus disse que eu vim trazer guerra. E essa é a guerra que Jesus veio trazer. Ele veio trazer a palavra para confrontar. Muitos imaginaram que Jesus só veio trazer paz, Jesus só veio trazer amor, Jesus só veio trazer alegria, Jesus só veio trazer o bem. É porque você não conhece a palavra. Jesus veio trazer foi guerra. Guerrear contra aquilo que está errado. Confrontar aquilo que está errado. Que precisa ser mudado. Na vida de cada um. Se você não aceitar, é uma escolha sua, um problema seu com Deus. Mas a verdade você sabe, porque ela está sendo anunciada. Se você não praticar e não fazer, essa verdade está sendo anunciada, ela vai ser cobrada de você, não é de mim. Então, como igreja de Jesus, começa a exercer o seu papel como igreja. E não se envolva nas coisas deste mundo. Não ame as coisas deste mundo. Porque quem ama as coisas deste mundo, ou ama esse mundo, o amor do Pai não está nele. E o apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, quem não tem o amor de Deus, está amaldiçoado. Não é eu que estou dizendo, não. É a palavra que está escrita. Assim como o apóstolo Pedro, na sua primeira ministração de pregação do Evangelho, usou como base somente o que está escrito na palavra de Deus, nós estamos usando aqui como base somente o que está escrito na palavra. Tudo que nós citamos aqui está escrito na palavra. Examine as escrituras, que criteriosamente, que você vai encontrar tudo que nós estamos aqui anunciando, para o teu bem, para a edificação da tua vida em Cristo Jesus, para que você alcance a salvação e a vida eterna. Só depende agora de você, porque a parte de Deus já foi feita e o Espírito Santo está aí para te convencer dessa verdade. Se assim você crê, como essas pessoas aqui, elas chegaram para Pedro, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? A mensagem atingiu o alvo do coração deles, da necessidade deles, eles reconheceram isso e chega para os apóstolos, para Pedro e para os demais, e perguntaram, caros irmãos, e agora? O que nós temos que fazer? Aí Paulo orienta eles o que devem fazer, eles acreditam e vão exercer exatamente a orientação do apóstolo Pedro. E ali 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Aceita Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. E passam a viver de maneira digna de agradar a Deus. Cuidando uns dos outros. Olhando para a necessidade um dos outros. Tendo tudo em comum entre eles. Até no partir do pão. Ou seja, não tinha um que se alimentava mais do que o outro. Eles tinham esse cuidado. E esse zelo pelo corpo de Cristo.
E nós somos membros desse corpo. O mais simples irmão lá da igreja, da tua igreja, ele é membro do mesmo corpo que você é. Para você, ele pode ter menos valor, mas ele tem um valor dele, como membro desse corpo. E que nós temos que exercer esse exemplo da palavra de Deus como igreja de Jesus Cristo. Não é o reino dos céus onde deve estar o teu tesouro? Porque Jesus disse, aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração. Então, aonde está o teu tesouro? É em acumular riqueza aqui nessa terra? Ou é acumular riqueza nos céus? Só tem 2 lugares para você acumular. Ou nos céus ou na terra. Se você acumular na terra, você um dia vai ser roubado. Ou você um dia vai ficar sem nada. Se você acumular nos céus, Deus vai te recompensar. Estará sendo guardado, protegido por Deus. Então faça por onde as tuas ações seja como a parábola do bom samaritano. Que você faça por onde. O teu dever como igreja cristã é cuidar uns dos outros. É exercer o amor de Deus uns para com os outros. É anunciar a palavra fundamentada no que está escrito. E não criar ilusões que não existem na palavra. Não criar fábulas enganosas. Não usar de vãs filosofias para enganar as pessoas. Porque você será cobrado muito mais do que os outros. Porque o apóstolo Paulo confirma isso. Que aquele que prega o evangelho vai ser cobrado com mais rigor. Porque conhece a palavra. E deve pregar a palavra como ela é. E não inventar o que não está escrito nela. Não está acrescentando nem está tirando. Aqui deixamos esse estudo da palavra em Atos dos Apóstolos. Que o apóstolo Lucas trouxe essa narrativa. E nós iremos continuar aqui com a graça de Deus, pelas madrugadas, levando a você o conhecimento da palavra de Deus, despertando você, a igreja de Jesus, para viver esse evangelho verdadeiro, genuíno, sem falsificação nenhuma. Porque tem muita gente pregando o evangelho falsificado, arrastando multidões, porque estão cegas, porque não têm conhecimento do verdadeiro evangelho. E aí são enganadas. Mas se você examinar as escrituras e começar a ter conhecimento da palavra, você não vai ser enganado. Porque o Espírito Santo vai usar a tua consciência para te dizer o que é certo e errado, o que é verdadeiro e o que não é. Então, amados, desperte como igreja de Jesus para continuar o papel verdadeiro da igreja, que começou aqui no dia de Pentecostes. E o exemplo está aqui, porque eles foram cheios do Espírito Santo e a reação deles ao ser cheio do Espírito Santo está aqui. O exemplo a ser seguido. O Espírito Santo também não mudou, também não. Ele continua agindo dessa mesma maneira, embora as pessoas não queiram aceitar, a exercer esse exemplo. Mas fica aí, ao teu critério. Você quer alcançar o reino dos céus? Então coloca o reino dos céus como o seu maior tesouro. E aí o teu coração vai estar lá. E você vai procurar a exercer e a fazer o que a palavra está ensinando, no nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus a teu favor. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai,
Te rendemos graça, no nome de Jesus, por mais essa oportunidade, nessa madrugada, dessa quinta-feira, dia 28, Pai, de dezembro de 2023. Hoje nós estamos aqui, meu Deus, após estudarmos com critério essa palavra, orando, meu Deus, intercedendo, suplicando a Ti no nome de Jesus, em favor da Tua igreja. Que a Tua igreja volte ao seu papel original, a exercer o seu papel original, que está escrito aqui, Pai, como exemplo em Atos dos Apóstolos. Desperta a Tua igreja para conhecer a Tua palavra. Espírito Santo, desperta essa igreja desse século presente. Confessa o nome de Jesus. Que ela exerça essas mesmas funções, essas mesmas ações que ocorreram no dia de Pentecostes e após o dia de Pentecostes, na vida dos apóstolos e daqueles que passaram a se tornar igreja, membro do corpo de Cristo. Nós oramos em favor dessa igreja hoje, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor venha cuidar e despertar essa igreja. Abra os olhos espirituais, abra o entendimento. Guarda, meu Deus, a Tua igreja. Protege a Tua igreja de todo o mal que existe nesse mundo. Livra de todas as ações de Satanás. Livra de todas as armadilhas, ciladas e laços do inimigo. No nome de Jesus. Protege o teu povo. Protege os teus filhos, a família de cada um. No nome de Jesus, Pai. Não deixe que o inimigo venha tragar nenhum deles, mas que eles venham ser guardados e protegidos pelo Senhor, pela Tua soberania, pelo Teu poder, pela Tua graça. Derrama a Tua graça, Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão necessitando, precisando de socorro, de ajuda, de libertação, de cura, de milagre. Providencia meios, condições, Pai, de que o Teu milagre chegue à vida dessas pessoas. Que o Teu socorro chegue à vida dessas pessoas que estão vivendo aflitas, angustiadas, oprimidas e deprimidas. No nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia. Liberta essas pessoas. Derrama o Teu bálsamo nesses corações que estão feridos, amargurados. Traz o suprimento a esses que estão necessitados. Socorre a esses que precisam ser de socorro, Pai. No nome de Jesus. Olha para a família de cada um deles. Olha para as preocupações das mães, dos pais, com relação aos filhos. Salva toda essa família, em nome de Jesus, Pai. Salva essa nação, salva esse país. Livra, Senhor, de toda a seta do inimigo, de todo dado inflamado do maligno, toda a ordem de morte que Satanás ordena ao meio-dia, de todos esses demônios que Satanás solta ao meio-dia, demônios que se rastejam em busca de suas presas. Guarda, livra, Pai, cada um de nós, cada um dos Teus filhos na face da terra, e da família de cada um, dessas obras malignas, demoníacas, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal. Seja repreendida em nome de Jesus toda a horte espiritual da maldade, todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas desse século. Seja repreendido todas as ações dele, todos os planos deles de destruição, de atingir a Tua igreja. Seja repreendido, cancelado, em nome de Jesus. Que Satanás usa as pessoas que se aliam a ele para destruir e perseguir a Tua igreja. Que o mal que eles planejarem contra a Tua igreja caia sobre eles. Em nome de Jesus. Que o mal que eles desejar contra nós caia sobre eles. No nome de Jesus. Faz justiça aos Teus escolhidos, que clama a Ti dia e noite. Faz justiça aos sangues inocentes derramados sobre a face dessa terra. Tem misericórdia, Pai. Tem compaixão dessas mães que carregam a dor no peito da perda do filho ou da filha de uma maneira trágica. Tem misericórdia, Deus. Tem compaixão. Derrama o Teu bálsamo nesses corações. Traz o Teu socorro, a Tua salvação a essas vidas em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai. Abençoa Jerusalém. Prospera Jerusalém, Israel. Guarda, protege.
livre de todos esses inimigos que têm se levantado contra eles. Derrota esses inimigos, porque tu és o guarda de Israel. Abençoa, Pai, Israel. Abençoa a tua nação peculiar, o teu povo peculiar. Em nome de Jesus. E abençoa a tua igreja, que é o corpo de Cristo, que é a noiva de Cristo, que o Senhor, Pai, está aguardando para as bordas nupcial no reino, no teu reino, Pai. E nós estamos aguardando esse chamado. Esteja a tua igreja, no nome de Jesus, Pai, despertada, conscientemente, alerta para esse momento específico e único que irá acontecer, que é o arrebatamento da tua igreja, que é a ressurreição para a vida eterna daqueles que estão sendo guardados em Cristo no paraíso. Estão descansando, esperando a ressurreição para a vida eterna. Então, meu Deus, opera, age no Senhor, quem impedirá? Dá crescimento à tua obra, acrescenta, como diz aqui a tua palavra, assim como o Senhor acrescentou na igreja primitiva, acrescenta os que hão de ser salvos no nosso meio, em Cristo Jesus. Deus te abençoe, amado. Tenha uma quinta-feira de vitória. Que o Senhor te guarde, guie os teus passos por vereda de justiça, por amor do nome dele. O Senhor te proteja durante esse dia, te livrando de todo mal, de todo homem mau e perverso, de toda a maldade, de toda a perversidade, de toda a armadilha e cilada do inimigo. Deus guarde você, tua casa, tua família, no nome de Jesus. O Senhor seja contigo. O Deus de Jacó te proteja. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Até a próxima oportunidade. Em Cristo Jesus. Amém.